A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes e no Minutos de Sabedoria de hoje eu quero compartilhar uma meditação maravilhosa que encontra-se no primeiro capítulo de Lucas, cujo título é O Nascimento de João Batista é predito. Compartilhem comigo a leitura que encontra-se em Lucas 1, do versículo 5 ao 25. A versão no qual estou lendo é a Bíblia NVI. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando ao lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: Isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Que história magnífica! Como é fabuloso as obras do Senhor Jesus. Zacarias e Isabel eram 2 judeus tementes ao Senhor. Ele era sacerdote. Para a religião judaica, as únicas pessoas que podem ter acesso ao templo, ao santuário, são os sacerdotes, que são homens separados por Deus para este serviço. E Zacarias, ele era um sacerdote irrepreensível. Ele obedecia todos os ensinamentos de Deus. Ele obedecia a palavra do Senhor. E como é maravilhoso o milagre do nascimento do filho de Zacarias. Pois Isabel estéril nunca ficou grávida, eles não tiveram filho nem na sua mocidade. E quando eles chegam à velhice, para eles um feito impossível, creio que eles já tinham aceito essa esterilidade,
a ausência de filhos, de herança do Senhor para a vida deles, até que o impossível acontece na vida de Zacarias. O que me chama a atenção que naquele dia, no dia escolhido por Deus, pois nós sabemos que tudo para Deus tem o tempo perfeito, tudo para Deus tem o tempo oportuno. É por isso que as coisas de Deus são miraculosas, acontecem totalmente fora da nossa lógica. Pois para nós, para o ser humano, era impossível Zacarias e Isabel ter um filho na sua velhice. Mas Deus escolhera essa fase da vida deles, esse dia no qual ele estava a serviço do Senhor, para fazer o milagre na vida daquele casal. E ele, por sorteio, como era do costume judaico, foi escolhido para prestar culto ao Senhor. E quando ele entra no santuário, a palavra vai dizer para nós que o anjo lhe aparece. E na hora ele sentiu muito medo, ele ficou temeroso, pois ele sabia que era algo sobrenatural e ele sabia que se tratava de um anjo do Senhor. E Gabriel, o anjo, vendo o medo que ele sentira, o acalmou e começou a profetizar o que aconteceria nos próximos meses, nos próximos dias na vida de Zacarias. Só que de uma forma inusitada, Zacarias, sabendo que era uma visita planejada pelo Senhor, ele demonstrou uma dúvida, onde no versículo 18 Zacarias vai dizer: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Naquele momento, o anjo do Senhor respondeu a sua pergunta, mas disse para ele: olha, Zacarias, essa sua falta de confiança, essa sua dúvida no agir de Deus sobre a sua vida lhe custará algo. Você ficará mudo até o dia do nascimento do seu filho. Para mim é como se Deus falasse assim: Zacarias, você não vai falar essas besteiras, essas falácias para as pessoas. Eu não quero que essa dúvida saia da sua boca e entra no ouvido das outras pessoas. Pois esse grande milagre não pode ser de forma alguma ofuscado por dúvidas e palavras vãs. Eu sempre costumo dizer que para termos um relacionamento com o Senhor, o nosso relacionamento tem algumas características, tem um caráter, tem umas marcas. Para as marcas deste relacionamento com Deus, eu posso definir em algumas características, no qual a primeira delas é ter fé, é amar a Deus, é obedecer ao Senhor, é temer a Deus, é nós termos uma adoração, uma exaltação pelo Senhor, e também nós termos confiança no Senhor. E quando nós avaliamos essas marcas do relacionamento com Deus, nós vemos que de fato, através da descrição dessa passagem, que Zacarias, ele tinha fé, ele era obediente, pois a própria palavra diz aqui no versículo 6 que ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles amavam a Deus, criam na palavra do Senhor, eles temiam a Deus, tanto que dentro do santuário, quando o anjo apareceu para Zacarias, ele ficou com extremo temor àquela visão, ficou com medo. Ele amava a Deus, ele adorava ao Senhor, pois ele prestava o serviço de acordo como toda a palavra o ensinava. Mesmo Deus não abençoando com os filhos, pois era a maior bênção que Deus pode dar e continua sendo para um casal, é os filhos, que é a herança do Senhor para a nossa vida, é a maior bênção que Deus nos dá. Mesmo eles não conseguindo alcançar
essa bênção, eles permaneceram na presença de Deus, eles permaneceram obedecendo a palavra do Senhor. Porém, Zacarias, no momento que ele ia receber a grande bênção da vida dele, ele mostrou que a dor de não ter filhos, que a dor de até aquele momento não ter tido a resposta e o milagre de Deus na vida dele, afetou a confiança que ele tinha em Deus. Zacarias, esse homem de fé, esse homem temente, esse homem temeroso, esse homem que amava a palavra de Deus, que amava servir a Deus, ele perdera a confiança no Senhor. E no momento em que o anjo aparece para ele, onde revela toda a bênção faria na vida de Zacarias, Zacarias demonstrou a sua falta de confiança no Senhor. Onde ele perguntou para o anjo Gabriel: como posso ter certeza disso? Imagine você agora, nesse momento, estando em oração, aparecer um anjo aonde você está, seja no seu quarto, seja no templo, falar com você, você saber que se trata de algo sobrenatural, que se trata de um anjo, você perguntaria para Deus? Como que eu posso ter certeza? Você perguntaria para o anjo, pois essa pergunta para o anjo foi para Deus. Como que eu posso ter certeza, Senhor, que o Senhor fará isso? É algo inimaginável para nós passar essa dúvida na nossa cabeça. Mas eu compreendo que toda a dor vivida por Zacarias e Isabel, numa época que não existia praticamente tratamento médico, a medicina era primária, precária, ela diante dessa esterilidade, diante da sua ação para com Deus, obediência, fazia tudo com reverência e Deus não respondia, Deus não fazia milagre na vida dela. Passada a vida biológica de Isabel, pois nós sabemos que a mulher ela gera por um tempo biológico, chegado à menopausa, pois ela já era idosa, ela viu aquele sonho, toda aquela esperança acabar juntamente com seu esposo, e as marcas dessa dor, que ela mesma descreve no versículo 25, toda a humilhação de uma vida. Essa marca, essa dor, essa humilhação acabou com a confiança de Zacarias. E talvez nós podemos achar um paradoxo a pessoa ter fé, obediência, reverência, adoração, mas não ter confiança. Mas cada coisa é uma coisa e não há paradoxo. Zacarias, ele cria no poder de Deus. Zacarias, ele sabia que o Senhor era capaz de fazer qualquer milagre, pois ele, como ninguém, sendo sacerdote, ele conhecia toda a história do povo de Deus. Ele sabia de tudo que Deus tinha feito na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Sara, de Rebeca, de Ana, dava filhos a estéreis. Zacarias, ele sabia desse poder. Mas é como se Zacarias compreendesse que Deus não queria fazer nada para ele. Que a vida dele de Isabel era ser sacerdote, era servir ao Senhor, era ser tementes, cumprir o seu propósito até o fim, mas que Deus não seria capaz de fazer nada além na vida deles. É como se eles olhassem para os outros, profetizassem milagre na vida dos outros, confiasse que Deus poderia fazer grandes coisas na vida dos outros, mas que na vida deles Deus não faria nada, pois a dor, a humilhação, ela é capaz de fazer isso conosco. Se nós não vigiamos, a nossa confiança no Senhor acaba, a nossa esperança no Senhor acaba. E a esperança e a confiança de Zacarias estava tão abalada ao ponto dele ter uma experiência sobrenatural com Deus,
e ele ainda assim manifestar dúvida. Mas saiba, irmãos, que Deus, diante dos seus escolhidos, ele não aceita tal atitude. Ele não olha com bons olhos tal atitude. Naquele momento, Deus não falou para Zacarias: ó, Zacarias, eu entendo você. Você sofreu muito nessa vida. Eu entendo que essa humilhação que você e sua esposa passaram, onde muitos até duvidaram da vida de vocês, da vida espiritual de vocês. Muitos até debocharam: será que Deus se agrada de Zacarias ser sacerdote mesmo? Eu entendo, Zacarias. Eu perdoo essa falta de confiança. Não, irmãos. Deus, ele não se agrada. Pois nós que somos escolhidos, mesmo que não aconteça as coisas na nossa vida conforme nós queremos, isso jamais pode diminuir a nossa confiança, a nossa esperança, possa diminuir os atributos de Deus. Deus, ele continua sendo Deus, é o mesmo Deus de Gênesis, é o mesmo Deus dos livros históricos, é o mesmo Deus dos livros dos profetas, de Salmos, dos reis, é o mesmo Deus do Novo Testamento, é o mesmo Deus de Apocalipse, é o mesmo Deus de sempre. O fato de Deus não responder uma oração, o fato de Deus não fazer um milagre da forma como nós queremos, não diminui os atributos do Senhor, não diminui o amor de Deus por cada um de nós. E não diminui o poder de Deus em cada um de nós. Não é porque nós temos 30, 40, 50, 60, 80, quiçá 90 anos. Enquanto houver sopro de vida nas nossas narinas, Deus, ele é capaz de fazer grandes milagres, de nos trazer grandes experiências inimagináveis. É por isso que, diferente do que aconteceu com Zacarias, isso tem que servir de experiência para a nossa vida. Jamais nós podemos deixar de confiar no poder de Deus sobre as nossas vidas. Deus, ele não precisa de lógica. Deus, ele não precisa que as coisas existam para ele poder fazer acontecer na nossa vida. Pois no próprio capítulo 1 de Lucas, no versículo 37, a palavra diz: pois nada é impossível para Deus. Glória a Deus. Deus, ele traz à existência aquilo que não existe. Zacarias, um idoso, uma pessoa já no fim da sua vida. Isabel, estéril, idosa, na menopausa, para a medicina, incapaz de ter vida reprodutiva. Deus, ele faz um milagre, onde faz ela gerar o profeta mais importante que já pisou na terra, o que precedeu Jesus Cristo, que anunciou a vinda de Jesus Cristo. Quando a dor é grande, quando a humilhação é grande, é porque Deus fará coisas inimagináveis na nossa vida. Fará o impossível na nossa vida para gerar testemunhos e para abençoar a vida de todas as pessoas ao nosso redor. A bênção de Zacarias era tão grande. O que Zacarias geraria através da vida dele e da vida de Isabel impactaria tanto o mundo que Deus o penalizou. Eu vejo sim como uma penalidade. O deixou mudo até o nascimento do profeta João. Pois Deus, ele não poderia imaginar que os pais do profeta mais importante, do homem que veio anunciar Jesus, o homem que veio converter as pessoas, pois
João Batista, ele era aquele que tinha autoridade espiritual. Era aquele onde ele pisava, ele falava em nome do Senhor, em nome do Espírito Santo. Ele pregava arrependimento, ele pregava o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus. Ele mudou vidas. Aonde ele passou, ele deixou um rastro. Jerusalém nunca mais, Jerusalém, aquela região, nunca mais foi a mesma a partir do momento que o profeta João pisou na terra. E é por isso, diante de toda essa bênção que veio mudar a humanidade, que toca as nossas vidas até nos dias de hoje, onde falaremos desses personagens Zacarias, Isabel e João Batista, até os últimos dias da nossa vida, enquanto existir terra. É por causa disso que Deus o deixou mudo. Para ele não falar falácias, para ele não plantar essa dúvida, essa falta de confiança na vida das pessoas. Pois naquela época, as pessoas ao redor de uma gestante só percebia que ela estava grávida a partir do momento que ela manifestava, que a barriga crescia, que eles podiam ver, tocar na barriga da mulher e ver que tem algo mexendo lá dentro. Os sinais eram macroscópicos, eram a olho nu. Não tinha teste de gravidez como hoje em dia. Imagine João falando até aquele momento onde Isabel manifestasse de fato que estava grávida. Ele falando, olha pessoal, parece um anjo ali para mim no santuário e falou que a minha mulher vai ficar grávida, mas assim, né? Eu tô achando muito estranho isso. Será que eu devo acreditar? Ele disse, mas eu só acredito vendo. Ou as pessoas falando, Zacarias, você será agraciado, e ele fazendo aquelas caras de dúvida, Deus falou, mas se vai acontecer ou não, imagine, irmãos, isso sim é uma incoerência. Deus falou, mas vai acontecer? O que Deus fala, a palavra do Senhor diz que Deus não é homem para se arrepender. A palavra de Deus nunca é jogado ao vento, nunca volta vazia. Tudo que sai da boca de Deus acontece, independente do contexto, independente da escassez, independente da ausência, independente daquilo que nós achamos que é impossível ou possível. Acontece e ponto final. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele ficou mudo até o dia do nascimento de João. E é maravilhoso que Isabel, ela ficou afastada durante os 5 meses até autorização para poder sair de casa. E diferentemente do seu marido, Isabel diz, isto é obra do Senhor. Isabel não tinha dúvida que era um milagre de Deus na vida dela. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Deus, ele não esquece dos seus irmãos. E a palavra vai dizer em Lucas 1, a partir do versículo 57, a palavra nos conta como que foi o nascimento de João Batista. E a palavra diz, ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse, não, ele será chamado João. Disseram-lhe, você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para admiração de todos, escreveu, o nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar louvando a Deus.
todos os vizinhos ficaram cheios de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Glória a Deus. João, ele cumpriu todas as ordenanças do Senhor, pois o anjo Gabriel já avisara ele que quando nascesse ele era para dar o nome de João. Havia uma tradição naquela época que o filho homem ou chamava o nome do pai ou chamava o nome de algum parente. Mas Zacarias, durante a gestação, com certeza escreveu para Isabel que o anjo lhe dissera para chamar João, e ela sim colocou o nome. E assim que ele cumpriu todas as ordenanças do Senhor, assim que ele obedeceu tudo que o anjo Gabriel pedira para ele, Deus fez que ele voltasse a falar. É por isso que é tão importante ser obediente, é tão importante cumprir os votos, para que toda obra, todo o milagre seja feita na perfeição como Deus quiser. E toda a vizinhança e todo aquele povo ficou admirado por tudo que Deus fizera. E já no nascimento de João, falara o que vai ser esse menino, pois todo o povo entendeu que aquele milagre não era em vão, que aquele grande milagre, assim como foi com Ana, assim como foi com Sara, desse milagre geraria alguém especial, assim como foi Isaac, assim como foi Samuel, assim como foi realmente como prevera o povo, assim como foi João, o maior profeta, segundo Jesus, que pisou nessa terra. E a palavra diz assim que Zacarias começou a falar novamente, ele já iniciou louvando a Deus, profetizando e agradecendo e exaltando ao Senhor, nos ensinando que diante de um milagre, diante de uma bênção, como nós devemos nos portar com o Senhor. E o cântico de Zacarias ficou registrado em Lucas 1, e eu quero compartilhar e finalizar esses minutos de sabedoria, que vai do 67 ao 80. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para o servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais dos altos nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Que palavra maravilhosa e cheia de graça! Como nos dá ânimo servir esse Senhor e ouvir a sua palavra. A palavra vai nos dizer que a fé vem por ouvir. E é por ouvir, pois diante desse milagre miraculoso, milagrosamente maravilhoso, nos enche de esperança e faz nós querermos nos relacionar cada vez mais com Deus. E que as marcas do relacionamento que Deus orienta nós termos com Ele possa prevalecer na nossa vida. Que nós possamos ser homens e mulheres de fé, de amor a Deus, de obediência,
de temor, de adoração e exaltação, de reverência, de esperança e confiança. Que a nossa esperança e a nossa confiança em Deus permaneça íntegra até o fim, independente do que possa estar acontecendo na minha vida e na sua vida. Amo vocês em Cristo Jesus. Até a próxima.